lumínicos! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Edna Carvalho aqui, quem vos fala. Nosso canal, porque literalmente é nossa casa, onde podemos falar sobre espiritualidade, transição planetária, a expansão de consciência. E hoje o assunto é: você sabe o que é expansão de consciência? Você vive a expansão de consciência? Você busca a expansão de consciência? Você tem discernimento, entendimento, percepção e conhecimento do que é realmente essa tal de expansão de consciência que todo mundo ultimamente fala? Desde 2012 é só no que se fala: expansão de consciência, transição planetária, despertar de consciência, espiritualidade, crenças limitadoras, vários processos dentro dessa gama de informação que é a expansão de consciência. E você? Me diga aqui nos comentários, você sabe o que é a expansão de consciência? Você já vive esse processo? A gente fala que é realmente um processo e é um processo na realidade. Independente de em qual dimensão, em qual faixa vibracional você está vivenciando, se você quiser, vai ter que expandir, e se você não quiser, vai ter que expandir, não tem muito para onde fugir. Estamos passando por um processo desde 1750, nós estamos aí na finalização do processo da transição planetária. Se nós acreditarmos nisso, estamos vivenciando isso. Se não acreditarmos, nós vamos continuar vivenciando isso. Isso não quer dizer que porque você não acredita, não existe. Tem muitas pessoas que distorcem as coisas, que invertem os processos, levando as pessoas como gado para um quadradinho, né? Um determinado curralzinho, usando todo esse processo da expansão de consciência. A expansão de consciência não é só sobre crenças limitadoras, não é só sobre autoconhecimento, mas é um processo espiritual, consciencial. Não tem como expandir a consciência vivenciando os mesmos paradigmas, as mesmas crenças, tendo a mesma vida. Nós temos aí um processo mas nós estamos sendo sacudidos literalmente para a gente sair da zona de conforto. Então você que gosta de estar aí na zona de conforto, deixa a vida me levar, a vida leva eu, você já percebeu na última década que não vai adiantar muito, porque somos convidados todos os dias a deixarmos de ser crianças. Estamos deixando de ser crianças. Eu vejo um movimento já desde 2019 onde as pessoas têm buscado muito ferramentas para prosperidade financeira, materialidade. Só que eu sinto muito dizer para vocês, eu já falei aqui em outros momentos, já falei em grupos para mais de 250 pessoas e eu vou repetir hoje aqui para vocês. Nós estamos deixando de ser homens materiais para nos tornarmos homens espirituais. Nós estamos saindo, nós estamos há milênios e milênios e milênios vivendo a materialidade. E agora chega de buscar brinquedinhos para brincar o tempo todo. É um carrinho novo, é uma casinha nova. O que é que você busca dentro da materialidade? É dinheiro, é grana, é status social, é status financeiro. Só que as pessoas não param para se preocupar com o término desse processo físico e todo o caminhar, todo o desenrolar da espiritualidade maior, dos guardiões, dos protetores, do Cristo cósmico. E todo esse processo é fazer com que a humanidade cresça. Precisamos crescer. Eu recebi em 2023 que era para começar a falar para as pessoas sem mimimi. E o que é esse mimimi? É que a gente tem que muitas vezes falar de uma forma muito sutil, muito delicada, porque senão magoam as crianças, porque aí as crianças começam a espernear, a se estribuchar, a gritar, porque elas não querem crescer. E chega, a espiritualidade tem falado o tempo todo, autenticidade, verdade, doa quem doer, as pessoas, a humanidade precisa sair dessa consciência, desse status quo de criança. Quando você vê as pessoas esperneando, é porque ainda estão num processo que ainda não entenderam. E hoje, por que eu resolvi gravar esse vídeo sobre esse assunto? Porque a gente vê as pessoas confundindo o que é expansão de consciência.
Expansão de consciência não é sobre o planeta, expansão de consciência não é sobre a nossa família, expansão de consciência não é sobre os outros, expansão de consciência é sobre nós mesmos. É nós buscarmos crescer consciencialmente. Quando a gente ouve já há décadas todo mundo falando, desapega, porque nós estamos apegados à materialidade, à vida material. Nós estamos apegados às pessoas, nós estamos apegados aos nossos sentimentos, muitas vezes esses sentimentos que trazem dores e sofrimentos, nós nos apegamos a ele. Eu estou desde 2019 atendendo como terapeuta holística, já atendi muita gente, já operei mais de 5.000 mesas multidimensionais. Eu posso falar com propriedade, com experiência, com vivência sobre o que é realmente a multidimensionalidade. A multidimensão não é uma crença. As camadas dimensionais e astrais não é crença. Os processos que é feito de transmutação, os processos que é feito de cura não só para o consulente, não só para o cliente que está sendo atendido, mas uma cura, uma desconexão, um desvinculamento para todos os seres e pessoas que estão conectados àquela pessoa que está sendo atendida. Nós estamos falando da multidimensão, uma rede de conexão, uma teia de vínculos e laços, uma teia, um emaranhamento quântico com muitos seres e com muitas pessoas. Então, outro dia, um colega, né, que hoje ele tá numa outra vertente, ele colocou que tudo isso é crença. Eu quero dizer que ele não entendeu, ele não sabe o que é a multidimensão, ele nunca acessou verdadeiramente o que é as experiências, as vivências e as verdades que nós acessamos através da multidimensão, através das várias camadas multidimensionais, as várias camadas do astral. Ele não tem entendimento, discernimento e experiência nessa vivência multidimensional. Que tudo isso é feito através da consciência, não é através o acesso não é feito através do veículo físico, mas através do espírito, através da consciência extrafísica. Nada é feito aqui na materialidade, tudo é feito no astral. Mas enfim, trazendo esclarecimento sobre esse aspecto que está dentro do processo da expansão de consciência. Porque você não acredita, porque você não acessa, não quer dizer que não existe. A expansão de consciência são vários aspectos. É o aspecto do autoconhecimento, entender que eu não sou a materialidade, que eu não sou esse corpo físico, entender que eu não sou essa mente racional, cerebral. A mente não está no corpo físico, a mente não é o meu cérebro, a mente não é o meu sentir, e as pessoas hoje em dia fazem uma confusão danada com tudo isso. Acreditam que não, minha mente é o meu cérebro, então se eu fico o tempo todo pensando uma determinada coisa, eu vou fazer com que isso se manifeste na minha vida. Não é essa mente racional que vai fazer a manifestação dos seus processos, nem de prosperidade, nem de abundância, e muito menos de cura. Cura física, emocional e mental, espiritual. A gente está falando isso aí dentro dos processos do quaternário. É muito mais informação além dessa superfície, dessa situação da visão materialista. E hoje a gente percebe, quando eu falo a gente, eu estou falando eu, juntamente com toda uma equipe espiritual, trabalho com a Ordem Santa Esmeralda, a Ordem Santa Ametista e com toda a equipe de Arcanjo Miguel. E além deles, a gente ainda tem aí centenas e centenas de milhares de seres extraterrestres que compõem todo o grupo de trabalho. Então não é a Edna em si, mas todo o processo, todo o trabalho. E o trabalho não é da Edna, o trabalho é do Cristo. Não só quando eu falo do meu trabalho, mas quando eu falo do trabalho em si, de modo geral, né, abrangendo todas as situações dentro do trabalho. E todo esse trabalho é voltado para a expansão de consciência, para o despertar. Por que despertar espiritual? Por que despertar consciencial? Porque a consciência dorme. A consciência dorme porque ela está ali envolvida por camadas e camadas de dor, de sofrimento, de crenças limitadoras, de processos, de arquivos que a gente carrega de longos e longos milênios. A gente não está falando de uma década, a gente não está falando da vida do aqui e agora, a gente não tá falando desse nascimento, dos meus quase 48 anos de idade, não, eu tô falando de todas as minhas existências dentro do planeta Terra. Assim, quando a gente vai para um trabalho mais profundo, a gente não vai trabalhar só os aspectos emocionais, mentais, psíquicos, espirituais da pessoa no aqui, no agora.
mas de todas as linhas do tempo, porque eu sou o conjunto de todos os arquivos que eu carrego no meu mental, no meu emocional, no meu perispírito, que é tudo isso refletido no meu corpo físico, que se apresenta, que vai se moldando no meu dia a dia, se manifestando através de vários gatilhos das minhas vivências, porque nós estamos aqui nessa reencarnação, nesse hoje, para curar tudo isso, para dissipar tudo isso. Então a expansão de consciência não é sobre ter prosperidade, e o que a gente vê muitas vezes é isso, né? Muda suas crenças para você ter prosperidade, muda suas crenças porque você muda a sua realidade, mas essas crenças, ok, é muito válido tudo isso, porque a pessoa vai se moldando, a pessoa vai se auto-percebendo. Mas eu tenho visto muitas vezes as pessoas numa fala muito errônea, muito distorcida. Você não precisa acreditar, você não precisa pensar. Eu ouvi isso outro dia e eu achei assim muito hilário. Você não precisa pensar, você não precisa acreditar, você não precisa trabalhar nada disso, você não precisa estudar. Você não precisa fazer nenhum tipo de trabalho interno, apenas mude a sua identidade. Só que não é só sobre identidade a expansão de consciência, porque se a gente for olhar por um parâmetro mais profundo, e eu acredito que algumas pessoas, eu acredito que centenas de milhares inclusive já estão acessando, já estão vivenciando, né, experienciando tudo isso, porque não adianta só a teoria, a gente tem que trazer isso para a prática. Quando eu estava em alguns grupos, eu falava o tempo todo isso, o tempo todo eu falava sobre isso, não é só sobre teoria, as teorias a gente adquire através dos nossos estudos, através da busca do conhecimento, através dos livros que a gente lê, através das formações, através de todo o conhecimento de todos os mestres que vão se apresentando ao longo da nossa vida e vai trazendo informações. Mas o que eu faço com todas essas informações, com todas essas teorias? Como é que eu trago tudo isso para a minha vivência, para o aqui e agora, para que eu possa expandir a minha consciência? Porque a consciência está adormecida através dessas camadas, esses vários arquivos, de uma densidade. É como se você, quanto mais conhecimento você vai adquirindo e você vai colocando isso na sua vivência, você vai trazendo isso para a sua prática, você vai se auto-observando, você vai tirando as camadas para que essa consciência possa vir para fora. O despertar a consciência, o acordar é isso. Quanto mais conhecimento você vai buscando e quanto mais você vai ativando várias áreas do seu cérebro através desses conhecimentos, você vai também, olha só que coisa fantástica, você vai também trazendo para fora e acordando os conhecimentos que já estão em você. Então, outro dia eu vi uma pessoa falando, não precisa fazer meditação, não precisa ler, não precisa nada, não precisa de ferramenta. E aí eu fiquei pensando, meditando sobre isso. Eu falei, então, quer dizer que todos os ascensionados, de que toda a espiritualidade maior, que todos os trabalhadores do Cristo estão brincando no planeta Terra. Porque a gente recebe canalização o tempo todo, tem vários terapeutas, médiuns, paranormais recebendo ferramentas para que essas ferramentas possam ajudar essa humanidade a limpar todos esses processos, a dissolver, a dissipar, a transmutar todos esses arquivos que a gente sabe desde 2020, de 2019 para 2020, eu passei a repetir. Tudo está no corpo mental e no corpo emocional. Nós somos aprisionados por esses dois corpos e a gente só vai ter realmente um processo de nos sentirmos em paz. É que a vida e vida em abundância que o Cristo nos ensina. É que aquele que crê nele, que aquele que buscar o reino dos céus vai ter vida e vida em abundância. E o reino dos céus está dentro de nós. Esse dentro de nós, esse reino dentro de nós é justamente a nossa centelha divina, a nossa alma pura. Mas para a gente acessar, a gente precisa passar por esse limbo, por esse deserto, né? Essa floresta densa com um monte de bichos e monstros. É o nosso mental e o nosso emocional. Então nós não vamos conseguir nunca. Isso é uma ilusão, gente. Eu sinto dizer para vocês, isso é uma ilusão. Acreditar que você vai expandir a sua consciência sem você se autotrabalhar, sem você se autoconhecer. Em 2011, quando eu comecei o estudo para expandir a prosperidade, para acessar a prosperidade, porque assim como eu já contei aqui em outros vídeos, eu estava em total escassez.
total escassez de não ter 10 centavos para comprar um pãozinho francês. E quando eu comecei a estudar todo o material que fala sobre lei da atração, sobre prosperidade, abundância, tudo leva à reforma íntima. Você vai estudar o espiritismo, a doutrina espírita vai falar sobre reforma íntima. Você vai pegar a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, porque assim como um colega falou outro dia que eu sou uma pastora. Não é que eu sou uma pastora, é que a gente estuda a Bíblia, e eu já li a Bíblia 3 vezes, uma como livro e as outras 2 buscando entendimento e discernimento além do que está escrito, porque é isso, é ler, entender com o Espírito, porque o próprio Cristo, ele fala, quem tiver olhos que veja, quem tiver ouvidos que ouça. É todos que vão ver? Não. São todos que vão ouvir? Não, porque muitas vezes as pessoas ainda estão na infantilidade espiritual, as pessoas ainda estão olhando com o olhar material, ainda não conseguem olhar com os olhos espirituais, ainda não conseguem ouvir com os ouvidos espirituais, ainda não conseguem fazer o processo filosófico do discernimento, entendimento e expandir para entender o que isso quer dizer, como, isso está ligado a quê, por quê, de quê, fazer as perguntas, porque a tua centelha, a tua alma, o teu espírito que anima esse corpo físico humano, ele vai sim trazer as informações quando você começa a questionar e tentar buscar entender com a mente além do cérebro físico humano. Por que eu tô falando tudo isso, gente? Porque eu tenho visto as pessoas andando em círculo como se fossem cachorros atrás do próprio rabo. Eu fiquei 1 ano sem gravar vídeo pro canal. Eu passei 1 ano, 2024, foi um ano de paulada do começo ao fim. Mas paulada porque eu fazia as perguntas e as respostas apareciam. Eu fazia as perguntas de quem são os inimigos e aí os inimigos se apresentavam. Eu fazia a pergunta de qual é a energia, qual é a informação que vibra no meu campo, qual é o arquivo que ainda está no meu campo, que eu preciso trabalhar por que tudo isso que está acontecendo no meu entorno conectado a mim, qual é o arquivo que está conectando tudo isso, qual é a informação que está conectando tudo isso. E aí as informações se apresentavam, e aí você entra no processo de filosofar, porque o que está faltando hoje é isso, é as pessoas pensarem, usar a racionalidade. Não é só a racionalidade de modo o fulano falou blá 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 e eu tenho que acreditar no blá 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 como verdade. Assim como tudo que eu estou falando aqui, você precisa parar, pensar, discernir, fazer as perguntas, será que isso tem fundamento? Será que não tem? Será que isso é real? Será que não é? Buscar. E quando você faz as perguntas, a sua alma, o espírito que anima o teu corpo, ele vai trazer as informações. Mas as pessoas hoje estão numa loucura porque acredita que tem que viver uma vida material. Nós estamos inseridos numa vida material, mas nós não somos materiais. Nós somos espíritos, centelhas divinas, consciência divina, vivenciando experiências humanas, experiências materiais. Nós sim, gente, eu não tô falando aqui nada contra a materialidade, você buscar dinheiro, você buscar ter uma casa boa, ter conforto, mas a vida não é só isso. Quantas pessoas, através dos processos lá que aconteceu, do vírus, né, que eu prefiro nem entrar nesses detalhes para que o vídeo consiga se manter e subir, porque eu já tive um vídeo que foi cancelado por conta desse assunto. Quantas pessoas que buscavam a materialidade e viviam só a materialidade, não tinham vida, não viviam uma vida de abundância. O que é uma vida e uma vida de abundância? É uma vida de felicidade, de paz, de alegria, de você viver a sua essência, viver para aquilo que você foi criado para ser. Eu vejo muitas pessoas vivendo situações que não tem nada a ver com elas, mas elas insistem naquilo por conta da materialidade. É um relacionamento distorcido, é um relacionamento que só traz dor e sofrimento por causa do medo de ficar sozinho. Vocês estão entendendo onde que eu tô querendo chegar? Muitos outros vivem um trabalho que não suportam, que só traz dor, que só traz sofrimento, que só traz angústia, mas precisa por conta da materialidade. E outros vivem num limbo, numa situação, sabe assim, de loucura mental, porque precisa do status, porque precisa aparecer, precisa ser ovacionado, uma vaidade, um ego, uma prepotência, uma arrogância, e não consegue enxergar além
nesse limbo e com tudo isso tá deixando de viver a experiência fenomenal que é estar inserido num corpo físico, vivenciando aqui no planeta Terra, na 3D. É sobre isso. A expansão de consciência é você entender primeiro quem sou eu, o que eu estou aqui para aprender, o que eu estou aqui para curar, porque essa reencarnação, meus amores, eu sinto muito dizer para vocês, é para nos curar. Nós estamos aqui para nos curar. Então, por conta desse processo, nós vamos nos conectar com todas as dores que nós carregamos na nossa alma, seja ela a dor criada através do mental, através do emocional, através dos processos da materialidade que a gente foi criando várias dores e vários sofrimentos por conta da materialidade, ou por conta dos relacionamentos, ou por conta das situações que nós criamos através dessa nossa mente egóica, porque o ego faz isso. O ego cria vários processos para nos aprisionar dentro desse processo do conforto, da zona de conforto. Então eu não posso dar um passo à frente, porque senão vai começar uma história mental que vai me deixar enlouquecido, com medo, com desespero, com vergonha, com todo tipo de emoção negativa que vocês possam imaginar, angustiados, ansiosos, porque eu não posso dar um passo além. Então a expansão de consciência não é sobre o planeta. A expansão de consciência não é sobre os outros. A expansão de consciência não é para que os outros nos enxerguem com outros olhos ou para que os outros se transformem. A expansão de consciência é para que nós nos transformemos, é para que nós nos curemos, é para que nós possamos enxergar além do que os nossos olhos físicos enxergam, ouvir além do que os nossos ouvidos físicos ouvem. E tudo isso está ligado à sua centelha divina, à sua alma, à sua consciência original que foi criada pela fonte. E para acessar essa consciência, precisa passar pelos corpos quaternários: corpo físico, perispírito, corpo mental e corpo emocional. Se não trabalhar esses processos, você não vai acessar a centelha divina, que é o corpo átimo, é o mais sutil. Não vai adiantar você ficar fazendo técnica de reprogramação mental, porque você está reprogramando somente a mente humana. É muito mais do que isso. Meus queridos, eu vou parar por aqui para deixar vocês aí com mais ou menos uns 20 e poucos minutos de vídeo para refletir sobre tudo que foi falado. Eu espero que vocês deixem comentários para que a gente possa conversar. É uma honra para mim receber o comentário de vocês. Eu não vou aceitar comentários distorsivos ou que invertem aquilo que eu estou falando. Esse canal é para quem está realmente buscando expansão de consciência, buscando realmente entender além do que os olhos físicos e os ouvidos físicos estão vendo e ouvindo. É para pessoas que querem realmente discernir, filosofar, pensar e colocar em prática tudo o que aprende, porque não adianta nada ficar me ouvindo por mais de 20 minutos e não colocar em prática ou não trazer para a consciência um entendimento, um discernimento, uma percepção de tudo isso. Só a teoria não vai nos levar a nada, não cura, a teoria não cura. O que cura é a nossa consciência, é trazer todas as informações, raciocinar, pensar, discernir, mastigar. Opa, isso tem sentido, isso não tem sentido, mas e se isso fosse assim e assado é isso? E fazendo as perguntas para que a sua alma, para que a sua consciência divina possa se conectar a você e trazer as informações. Porque nós estamos aqui para nos curar. De acordo com que eu me curo, todo o meu entorno se cura, o meu passado se cura, o meu futuro se cura e todas as pessoas que estão ligadas a mim também são curadas. Todos os meus antepassados são curados, porque os meus antepassados é o meu passado. Muito dos meus antepassados sou eu mesma. Foram reencarnações que eu vivenciei. Então hoje, um dos meus antepassados pode ter sido a minha bisavó, a minha tataravó, ou meu tataravô. Ou seja, as vivências deles estão em mim. E se eu curo tudo que eu consigo perceber em mim, através desse autoconhecimento, dessa jornada de expandir a minha consciência, eu estou curando a mim, curando a eles, curando os meus filhos, eu estou curando os meus pais. Todos os que estão ligados a mim vão sendo automaticamente curados. Discernimento, essa percepção, essa expansão
vai alcançando a todos os que estão ligados a mim através do meu campo morfogenético. É sobre isso. Eu vou trazer mais vídeos para vocês, para a gente se aprofundar em tudo isso. Meus queridos, um super abraço de luz para vocês. Fiquem todos com a fonte criadora de tudo que é e busquem se conectar com quem vocês são, com a centelha divina de vocês. Entendendo que para acessar essa centelha divina eu preciso passar pelos processos do meu mental e do meu emocional. Por isso que é extremamente importante e necessário o autoconhecimento. Porque se eu conheço as minhas dores, eu tenho como tratá-las. A minha consciência, a partir do momento que eu tenho discernimento, entendimento, percepção e conhecimento sobre as minhas dores, tanto mentais como emocionais, eu consigo, através dessa minha consciência, desse meu discernimento, fazer aí uma ressignificação e curar tudo isso. É sobre você. Tudo é sobre você, como tudo é sobre mim. Não é sobre os outros, não é sobre o planeta, não é sobre nada disso. É você com você mesmo, assim como sou eu com eu mesma. Beijo de luz.